Então, galera, agora a gente vai começar a falar sobre vento, sobre as suas direções, quais são os ventos seguros, quais não são os ventos seguros. Afinal de contas, o motor, o combustível do nosso esporte é o vento. Então, impreterivelmente, palavra difícil, hein? Impreterivelmente, nós precisamos entender muito bem o vento. Eu quero já deixar uma nota. Vai ser muita informação em relação ao vento, vai parecer algo complexo de início, mas além de vocês entenderem o que parece complexo, vocês vão ver que na prática, na realidade, isso vai se tornar muito mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou estar demonstrando todas as variações, todos os tipos de vento, a qualidade de vento, a direção, tudo que eu puder falar sobre vento eu vou falar para vocês, tá? Só que vocês vão ver que quando vocês forem velejar, principalmente na região que vocês vão mais velejar, o vento vai ser praticamente sempre o mesmo. Todas as regiões têm uma tendência do vento ser muito parecido. É óbvio que de vez em quando ele muda de lado. Às vezes ele muda de lado, continua sendo viável velejar, às vezes quando o vento muda de lado, ou seja, quando ele muda de direção, torna-se um vento que já não é seguro para velejar e vai depender de região para região. Mas o que acontece na maioria dos spots, na maioria dos lugares para se velejar, é que o vento é sempre muito parecido. Então você vai entender esse vento e vai saber sempre estar analisando ele. Eu vou começar a falar de todos os ventos que não são bons para velejar, não são seguros para se velejar. Primeiramente, nós vamos falar sobre a direção dos ventos. Quais são as direções que são seguras e quais são as direções que não são seguras para se velejar. Nós temos esses tipos de vento aqui que eu quero falar para vocês, ou seja, o vento maral, o vento terral, o vento lateral, o diagonal maral e o diagonal terral. Parece confuso, mas nós vamos ver todos eles, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre o vento maral. Eu vou colocar em vermelho para saber que também não é um vento seguro para se velejar. O que acontece? O vento maral é um vento que vem do mar para a terra. A direção dele é do mar para a terra, perpendicularmente. Por que esse vento não é seguro? Principalmente para os alunos, porque apesar dele ter a tendência de te jogar para a margem quando acontece alguma coisa e você está no fundo, para você começar a velejar, praticamente você tem que velejar orçando, ou seja, você tem que velejar contra o vento. Isso para o aluno não é comum do aluno conseguir orçar no início. E qualquer coisa que acontecer, seja o seu kite cair, seja você tropeçar no alter start ou qualquer coisa, a sua tendência é ser jogado na areia. Então não é seguro. O ideal é que sempre a downwind, ou seja, a sua frente, sempre seja livre para qualquer coisa que acontecer. O máximo que você vai dar é o que eu gosto de chamar de mergulho na piscina. Então o vento maral não é um vento seguro. Agora vamos ao vento terral. É esse vento aqui. Também, esse aqui vai ser pintado de vermelho e ainda vou colocar uma caixinha vermelha com um asterístico. Esse é o pior vento, o vento que não tem segurança nenhuma para você velejar. Ou seja, apesar dele, tudo que acontecer com você na hora da sua entrada, na hora do seu alter start, de você ter água pela sua frente, é que qualquer coisa que acontecer quando o kite cai na água, que é comum você velejar e você ter alguma dificuldade, ou o kite esvaziar, ou o kite furar, são coisas que podem acontecer, não é que acontecem, né? Vou dar um exemplo, eu nunca tive um kite que esvaziou na minha vida, nunca tive um kite que furou na minha vida, mas isso acontece e nós temos que estar preparados para isso. Quando o kite está na água, independente dele estar na água, ele sempre fica alguma coisa para cima da água, né? Principalmente dependendo de como ele cai. Ele continua sendo uma vela. Como o vento está soprando terral da terra para a água, a tendência dele sempre é te levar para o fundo. E depois você não consegue voltar. Então não é um vento indicado nem para iniciantes e nem para pessoas experientes.
Agora vamos falar sobre o vento lateral, ok? O vento lateral, eu vou colocar ele de azul. Por quê? Porque o vento lateral é o vento que entra lateralmente, ou seja, ele entra paralelo às margens, ok? Ele é um vento seguro, né? Porque você não é nem levado para o fundo e no início você não é nem levado para frente, mas você tem que ficar sempre atento, porque ele também não tem a tendência de te jogar para a margem dependendo. Ele é um vento lateral, mas você pode estar muito no fundo, né? Você pode dar de um bordo para o fundo, chegue lá, se acontece alguma coisa, o vento não te traz de novo para a beira e para as margens. Então, ele é um vento que você tem que tomar muito cuidado. Principalmente os ventos laterais, você tem que saber se na sua frente tem praias que tem grandes extensões e não tem nada na frente. Agora, tem outras praias que já tem obstáculos na frente, seja em pedras, seja em barcos, seja em aqueles muros, às vezes feitos pelos homens para barreiras de onda, dependendo do lugar. Tem uma série de coisas que o vento lateral podem ter obstáculos na sua frente. Então, esse não é um vento totalmente seguro. Mas, quando você tiver um pouco mais de experiência para velejar, que você já souber orçar, também é um vento que você tem que tomar cuidado, mas também é um vento que é permitido velejar, vamos dizer assim. Não é o mais seguro, mas também não é proibido, quanto, por exemplo, o vento terral. Agora nós vamos falar sobre o vento diagonal maral. O que esse vento é? É o vento que a direção dele é do mar para a terra, mas não em perpendicular. Ele entra em diagonal. O que isso significa? Que você tem uma boa linha de velejo em relação à margem, ok? Então eu vou desenhar aqui um pouco para vocês entenderem. O vento, vamos supor que aqui é a sua margem. Vou chamar de areia. Areia. E aqui, água. Ok? Quando o vento ele é diagonal, maral, ok? Ele entra nessa direção aqui. Ou seja, ele vai do mar, da água para a areia em diagonal. Não é em perpendicular como o vento maral, ok? O que acontece? Quando você tem esse tipo de vento, a sua linha de velejo, vamos chamar assim, a linha principal de velejo é sempre perpendicular à direção do vento. Então, se aqui é areia, você vai sempre estar velejando nessa direção, tanto para lá quanto para cá. O que acontece? Primeiro, é uma direção segura, você sempre está na mesma posição em relação à areia, ok? E tem mais, se acontecer alguma coisa aqui ou aqui, né, nessas posições, posição 1, posição 2, como o vento é em diagonal, ele sempre vai tender a te levar para a margem, né? Ele sempre vai tender a te levar para a margem, ok? Então o vento diagonal maral, ou seja, o vento diagonal que vem do mar, é o vento mais seguro e o melhor vento para você estar velejando, principalmente quando você for iniciante. Por quê? Então eu vou colocar ele de verde, uma caixinha verde nele. Ele é um bom vento para se velejar. E tem o diagonal terral, né? O vento diagonal terral, ele sofre o mesmo problema do terral. Apesar dele ser em diagonal e você ter a mesma linha de velejo, ou seja, dá a impressão que é seguro em relação à linha de velejo, mas caso aconteça alguma coisa, ele vai te levar para o fundo e você não vai ter como voltar. Então, esses dois ventos aqui, o terral e o diagonal terral, ou seja, o diagonal que vem da terra, são ventos proibidos para se velejar. Mesmo para quem tem experiência, ninguém sabe o que pode acontecer. Nós estamos falando de mar, a gente tem que ter responsabilidade, né? Então o esporte ele é muito seguro, e ele é muito seguro quando você segue
as normas. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas e se acontecer de o vento me levar, do kite me levar indefinidamente para dentro do mar, em se falando de mar, me levar para o fundo e eu não conseguir voltar? Isso só vai acontecer se você estiver velejando em um desses ventos. Então, só o fato de você não velejar nesses ventos, por mais vontade que dê, né, você ter a responsabilidade de não velejar nesses ventos, você já tira um problema do seu esporte. Então, basta saber o que vocês estão fazendo, basta ter responsabilidade, que fica tudo muito mais tranquilo e você vai começar a ter só prazer, vai passar de dificuldade, de perrengue, de nada, porque quando você é iniciante, você não vai se afastar muito das margens, ok? E se você tiver num vento lateral, que é mais ou menos, que pelo menos dá para você nadar, mas principalmente num vento em diagonal que vem do mar, por mais que aconteça do seu kite cair, você derrubar, as linhas embolarem, aí, segurança, você está com o seu colete. O kite flutua, serve de boia e você pode nadar até ele e se segurar nele. O vento está te trazendo para a margem. Que mal pode lhe acontecer? Nada. Agora imagina o inverso. Né? Seu kite cai na água por algum motivo, as suas linhas embolam por algum motivo, você tá de colete também, colete flutuante, e aí você vai e nada para ele. Só que você vai precisar de alguém para te resgatar, porque o vento vai tender a te levar cada vez mais para o fundo. Porque mesmo com kite na água, eu vou falar mais uma vez, ele ainda é uma vela, ele ainda sofre uma ação considerável do vento. Então, por isso esses ventos são proibidos. Então, seguindo essa regrinha, entendendo esse vento, entendendo essas direções, vocês vão ter muita segurança para velejar.